Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara analisa um projeto de decreto legislativo para assustar 3 atos do Ministério da Agricultura que tratam do registro no Brasil de agrotóxicos, também chamados de agroquímicos ou de defensivos agrícolas. O objetivo do projeto é impedir a liberação de cerca de 60 novos produtos que chegaram ao mercado nacional desde o início do governo Bolsonaro. Calcula-se que aproximadamente 450 defensivos chegaram ao mercado só no ano passado. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Muito bom. Quero agradecer pela oportunidade, cumprimentar o nosso amigo deputado e a todos vocês e aos nossos telespectadores. Deputado José Mário, começando pelo senhor, existe hoje, na opinião do senhor, uma morosidade na liberação desses produtos que justificaria essa liberação nesse início do ano? Primeiro que não há uma liberação espontânea sem uma análise profunda da Anvisa, do IBAMA, que trata das questões ambientais, Anvisa Saúde, e o Ministério da Agricultura nas questões agronômicas. E é claro que se você for comparar com outros países no mundo, no Brasil você demora de 8 a 10 anos para aprovar um novo produto. Países como o Canadá, no máximo 24 meses, Estados Unidos, no máximo 24 meses. E essa morosidade na aprovação de novas moléculas é extremamente prejudicial a todos. Primeiro, a questão de custo, né? Você tem um custo exacerbado. O Brasil é o que mais gasta recursos e dinheiro para produzir em termos de defensivos agrícolas, são mais de 8 bilhões de dólares por ano, né? Mas também está em 6º lugar em consumo por hectare, e quando você vai tratar por custo de produção por tonelada, ele é o 13º colocado. Então, é um exagero a gente falar que nós somos grandes consumidores de defensivos agrícolas. Nós gastamos, sim, muito recurso. Então, essa morosidade, isso é extremamente prejudicial, porque poderiam estar sendo liberadas moléculas mais leves, moléculas mais modernas, né, produtos menos agressivos e produtos que efetivamente possam estar diminuindo o custo de produção, sendo menos danosos ao meio ambiente e, é claro, fazendo com que a gente possa se tornar competitivo com segurança, né, diminuindo o risco. Deputado Padilha, o senhor discorda dessa abordagem ou o senhor acha que... o senhor é autor do projeto de decreto legislativo, né? Mas o senhor acha que demora a aprovação ou não? Depende do tempo. A minha preocupação, até como defensor da saúde, da alimentação saudável, da saúde de cada um de nós, é o impacto que isso tem para a saúde. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode colocar a vida e a saúde na frente ou atrás do tempo. Eu sou autor desse projeto de lei, de decreto legislativo para suspender os registros desse ano, exatamente porque o que a gente tem observado é um aumento na quantidade de registros e, sobretudo, um aumento na quantidade de registros de produtos tóxicos, né? Eram 60 nos primeiros 2 meses, né? Agora chegam quase 80 tipos de produtos, entre novos ou expansão de culturas. Usava para laranja, passa a usar para amendoim, citando um exemplo aqui, né? Entre esses, todos eles têm um grau de toxicidade entre média ou elevada, né? Considerado com os padrões internacionais. De todos eles, apenas 7 são pouco tóxicos, não significa que não sejam tóxicos, né? Isso tem feito com que a gente tenha tido um registro, por exemplo, no 2017, 2018, de mais de 4.000 atendimentos por intoxicação direta por agrotóxico do país, além de mais de 1.500 tentativas de suicídio, mas, sobretudo, um impacto indireto, que é o crescimento do registro, primeiro, de doenças cancerígenas, doenças oncológicas nas regiões próximas do cultivo, e a identificação agora cada vez maior, com estudos foram feitos, por exemplo, de ter encontrado agrotóxico no leite materno de mães que estão em área urbana, por exemplo, no estado do Mato Grosso, na pesquisa federal do Mato Grosso, ou do registro de 400 vezes mais presença do agrotóxico na soja brasileira do que comparando com o OCDE, com os padrões internacionais, né? Então,
tem existido um aumento dos registros de produtos extremamente tóxicos que causam câncer. Alguns deles, a Justiça Americana, na semana passada, determinou não se utilizar mais um desses produtos por conta da relação direta com o câncer. E também um aumento na quantidade. Só para você ter uma ideia, em 2005 o Brasil tinha cerca de 90 registros por ano. Em 2015 chegou para 150 e em 2018 bateu o recorde, foi mais de 400. E a continuar esse ritmo atual dos 2 primeiros meses do atual governo, isso vai ultrapassar o parâmetro de 2018. Então, por isso que eu apresentei com esse projeto, para se discutir seriamente o que a Anvisa está fazendo, porque ela tem que fazer a avaliação prévia, o que o IBAMA está fazendo, o que o Ministério da Agricultura está fazendo, porque estão sendo liberados produtos extremamente tóxicos para a vida das pessoas e também do impacto ambiental. Deputado José Schreiner, o deputado Padilha acabou de apresentar alguns dados e informações até bastante alarmantes, né? O senhor discorda ou acha que é um exagero? Olha, eu acho que tem bastante exagero nessas colocações. Primeiro, né, o deputado falou em relação à intoxicação. Os dados mostram que a intoxicação ocupacional com defensivos agrícolas tem sido cada vez mais baixo. Agora, aqueles provocados realmente tem os números aí que falam por si só. E a outra questão é que nós temos que analisar exatamente se essas intoxicações elas estão ligadas muitas vezes a produtos de uso doméstico, a produtos que são usados para mosquito, para outros fins que não sejam os defensivos agrícolas. Agora, o que o deputado colocou também em relação, principalmente, a registro de produtos. Por exemplo, você tem um produto que ele é registrado para repolho. Couve-flor, que é da mesma família, o couve, ele requer outro registro. Então, hoje, por exemplo, você tem uma fila aí de 1.200 produtos na fila. Se você liberar 100, 120 por ano, você tem uma fila de 10 anos. Então, nós precisamos otimizar essa questão. E eu penso que a Anvisa é que deve ter essas respostas nas análises. Por quê? Porque a Anvisa é mantida por todos nós, a sociedade brasileira que paga, e ela que determina o risco, né? O risco desses produtos. E nós temos que analisar que hoje a análise, e aí o novo projeto que tramita em relação aos defensivos químicos, que está mudando a palavra agrotóxico por pesticidas, depois de uma discussão muito grande, no meu entendimento, são defensivos agrícolas ou remédios para plantas, né? Porque o deputado é médico, ele sabe a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se eu tomar uma dose muito alta, por exemplo, de um vermífugo, eu vou me intoxicar. Mas, então, essa nova lei, o que ela diz? Que nós temos que ter, não só, hoje é feita análise de perigo. O que é perigo? Perigo é quando eu tenho um produto concentrado dentro de uma embalagem. E o risco, e a nova lei prevê? Análise de risco. O que é o risco? Olha, eu vou diluir esse produto em 200 litros d'água, eu vou aplicar, você analisar ele lá na ponta. Risco para a saúde humana, risco para o meio ambiente e as questões agronômicas. Então, isso tem que ser analisado. E a lei que rege os agrotóxicos atuais, ela é muito antiga. E a maioria das questões que são analisadas hoje, elas são por decretos, por portarias. Então, portanto, a nova lei, ela traz aclara exatamente isso, uma modernização. E aqui, muitas vezes, as pessoas falam, o produtor, os nossos produtos. Produtor, defensivo agrícola para ele é um custo. Eu nunca vi um produtor ir adquirir um produto porque ele gosta, porque ele quer gastar dinheiro com aquele produto. Agora, e esperamos ainda uma resposta da ciência para que a gente possa produzir até sem defensivo nenhum. Quem que não gostaria? Para nós hoje é um gasto, para nós produtores hoje é um custo. Nós temos outros modelos de agricultura alternativa, mas ela não supre o mercado. Então, portanto, muitas vezes a gente cria uma discussão interna no Brasil, mas hoje muitos países importam os nossos produtos. Nós hoje exportamos produtos para quase 200 países no mundo inteiro. E às vezes a gente vê movimentos de outros países que não precisam utilizar o nosso produto, porque aqui nós temos que diferenciar a nossa agricultura tropical, que é a única do mundo que foi desenvolvida aqui no Brasil, o Cerrado brasileiro, que hoje é um grande celeiro, um grande produtor, ele pratica uma agricultura única no mundo. Por exemplo, nós temos 3 safras.
o hemisfério norte ele não precisa usar determinados produtos, por quê? Eles têm lá um vazio sanitário com 1 metro de neve que extermina insetos, extermina tudo. Ao contrário de nós, não, nós precisamos usar certos produtos. E o que muitas vezes eles fazem? Eles restringem o uso nos seus países para inibir o nosso uso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala essas coisas. É claro que nós temos que ter todo o zelo pela saúde humana, pelo meio ambiente, mas muitas vezes nós não podemos criminalizar o uso. E eu acredito nos órgãos que nós temos de controle, na Anvisa, no Ministério da Agricultura e no IBAMA. A gente vai fazer uma interrupção e volta com o senhor, deputado. Estamos conversando com os deputados José Mário Schreiner, do Democratas Goiano, e Alexandre Padilha, do PT Paulista. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. O Câmara Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, para discutir liberalização de agrotóxicos. Deputado Padilha, voltando com o senhor agora no início desse bloco, na justificativa do projeto de decreto legislativo, o senhor cita que existe um medo de que o Brasil sofra sanções comerciais por permitir produtos que não seriam permitidos na União Europeia ou nos Estados Unidos. No final do último bloco, o deputado Schreiner citou que isso, na verdade, seria talvez até uma forma de guerra comercial, entre aspas. Ele não usou esse termo, mas eu que estou... Qual a opinião do senhor? Eu acho que esse risco é real. Como concordo com o que disse meu colega Zé Mário, que o agrotóxico, em geral, é um custo para o produtor. O produtor rural, se ele pudesse, ele não usava agrotóxico. E, em geral, é um custo enfiado, por isso que é importante a gente compreender a cadeia que se instala, muitas vezes é enfiado pelo produtor da semente, ou seja, hoje existe uma certa cadeia de venda de produtos no agronegócio que poucos grupos controlam desde o tipo da semente, em geral uma semente modificada, transgênica, qual que é o agrotóxico apropriado para aquela semente, para aquela localização, qual que é a forma de dispersão. Muitas vezes o produtor ele recebe a indicação do agrotóxico pelo cara do balcão do comércio. Então, existe um comércio em torno disso, muito lucrativo, e que infelizmente está colocando a nossa saúde em risco. Porque, só quero discordar de uma coisa, querido amigo Zé Mário, o medicamento, a diferença não é entre medicamento e veneno, não é a dose. Antes de ser um medicamento ser liberado, existe um conjunto de estudos que estão sendo feitos de forma muito rigorosa para impedir que aquele medicamento seja um veneno. Então, o medicamento é seguro para uso comercial, para sua distribuição naquela dose, e se a pessoa utilizar uma dose superior, maior, pode se transformar em algo bastante nocivo e evento adverso. Mas antes é feito o estudo, e vários medicamentos que, por exemplo, às vezes a dose liberado com uma certa dose, se descobre com o tempo que tinham relação com câncer, com eventos adversos que não eram descobertos antecipadamente. O que está sendo grave no Brasil? Nós estamos liberando agrotóxicos que vários estudos já mostraram relação direta com câncer, com doenças graves do ponto de vista da toxicidade do uso desses produtos, de impactos ambientais que às vezes até afetam a economia. Por exemplo, eu realmente não sabia, acabei conhecendo a história do impacto sobre as abelhas, parecia papo assim de ambientalista das abelhas, depois fui ver o papel que as abelhas têm na polinização de várias dessas culturas, o que faz inclusive que tenha um impacto negativo na própria produção, ou seja, reduz a disseminação daquela produção. E o que é grave que está acontecendo, por exemplo, às vezes, como citou aqui o meu colega Zé Mário, citando o repolho e a couve, de que tem um registro para outro tipo de cultura. Por que é importante se analisar esse outro tipo de cultura? Porque você não pode pensar o produto isolado. Muitas vezes outro tipo de cultura significa um outro ambiente onde ele vai ser aplicado, por exemplo. Vários dos registros que foram feitos, por exemplo, ampliam o uso de produtos que estavam concentrados, por exemplo, numa determinada região do Brasil e são levados para outras regiões, por exemplo, para o Vale do São Francisco, mais próximo dos rios, afetando outras realidades. Então, por isso a importância da análise sobre isso. E o meu projeto, ele vem exatamente questionar qual que é o procedimento que está sendo feito pela Anvisa, qual que é o procedimento que está sendo feito pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura, para liberar tantos agrotóxicos que tem estudos, estudos muito claros, não são internacionais, são brasileiros,
pesquisadores nacionais que comprovam a toxicidade, a relação direta com câncer, né, com alguns tipos de câncer, relação direta com outras situações de intoxicação que existem. É lógico que reduziu o número, né, de intoxicação ocupacional, porque reduziu o número de trabalhadores na área rural. Né? O que era uma colheita feita por centenas de trabalhadores, hoje é através de uma máquina. Mas o que está acontecendo hoje? Essa intoxicação está acontecendo com as populações no entorno, com os lençóis freáticos, com os rios e com o produto que chega na mesa do consumidor, que está às vezes a quilômetros, né? Quilômetros de onde é produzido e que está recebendo intoxicação. Tanto é que esse estudo da Federal do Mato Grosso mostrou agrotóxico dentro do leite materno de mulheres urbanas no Mato Grosso. Deputado Schreiner, o senhor deve discordar de boa parte do que o deputado Padilha acabou de falar. Não? Eu penso que nós nunca podemos generalizar os debates, né? Não podemos de forma nenhuma. Nós temos os nossos órgãos de controle hoje, colega Padilha. Nós temos a Anvisa, então nós temos que questionar. Agora, o que eu disse antes e que você citou, olha, nós temos que analisar o impacto desse produto na couve, no repolho, ok. Agora você vai aguardar 10 anos para analisar o impacto e gastar milhões de reais. Essa que é a questão. O que chama-se isso? Burocracia. Nós temos que desburocratizar com segurança. Isso está previsto dentro da nova lei dos defensivos agrícolas. Aliás, eu prefiro chamar remédio de plantas, porque eu não consigo produzir sem. Né? Eu estou doido para que a ciência chegue e me diga, olha, aliás, antigamente usava até benzer, hoje em dia não tem mais funcionado direito. Existem histórias interessantes sobre essa situação, não é que eu até acredito, mas não tem mais funcionado. Então, nós temos que analisar o contexto como um todo. Por exemplo, você vai nos países vizinhos nossos, no Mercosul, você simplesmente compra do outro lado da fronteira, não compra porque não pode, né? Mas a mesma fábrica que fabrica aqui, ela fabrica no Brasil e lá o produto é 4 vezes mais barato. Por quê? Porque você não tem concorrência, porque você está travado na burocracia, porque você está aguardando 8, 10 anos a liberação de uma molécula mais moderna. Vamos tratar aqui, eu não sou médico, o médico é você. Mas, por exemplo, nós tínhamos só a penicilina como antibiótico. Qual é a gama de antibióticos hoje modernos que nós temos? Menos agressivos, com mais foco naquilo que o médico quer realmente combater, né, a bactéria, a infecção que ele quer combater. E os defensivos agrícolas, eu não estou aqui fazendo analogia, de forma nenhuma, mas eles vão na mesma direção. Então, portanto, eu acho que nós temos que ter um debate extremamente claro, né? Nós temos que ter uma posição extremamente clara, transparente e cristalina, e da forma hoje com que o setor agropecuário do Brasil ele representa para nós brasileiros. O setor agropecuário hoje ele é a âncora do nosso país. Né? Então nós temos que ter cuidado muitas vezes na forma como a gente coloca, porque senão parece, poxa vida, esse pessoal está produzindo, e não é assim, sabe? Então essa criminalização, eu acho que esse debate de criminalização ele não leva a gente a lugar nenhum. Nós já temos os nossos concorrentes externos, nós já temos essas tentativas, na verdade, barreiras comerciais mesmo, que eles tentam interpor contra nós, né? Então, por isso que nós precisamos modernizar. Nós não podemos ficar fixados em leis aí de 40, 50, 60 anos atrás, onde tudo era diferente. Eu continuo acreditando nos nossos órgãos reguladores, na Anvisa, na questão da saúde. Eu acho que eles devem, sim, dar uma explicação de como que isso procede, na questão do meio ambiente com o IBAMA, na questão da eficiência agronômica com o Ministério da Agricultura, né? E para que realmente a gente possa estar avançando e trazendo produtos cada vez mais seguros para o mercado. O setor produtivo quer isso, ele quer diminuir custos, ser mais eficiente e produzir com segurança. Agora, muitas vezes aqui só fazendo um corretivo, às vezes vocês já viram falar, o pimentão apresentou um nível tóxico. Por quê? Porque ele não tem o registro daquele produto. Então, qualquer vírgula que tiver daquele produto ali, ele está fora do padrão. Essa é a verdade. E aí, o que acontece? Muitas vezes o produtor até pode ter usado de forma incorreta, ou por não saber, por não conhecer, comprou o produto muitas vezes por isso. E o que falta? Assistência técnica, que é uma obrigação de governo e que, infelizmente, acabou no nosso país, né? Hoje a assistência técnica acabou para aqueles pequenos produtores, né, para aqueles pequenos produtores que estão lá atrás do morro, onde muita gente só acha que lá só tem gente e bicho, só tem mato e bicho. E lá tem um produtor pequeno produzindo esquecido pelo Estado.
Então, a situação ela é um pouco mais larga, esse debate ele é importante, agora nós temos que ter cuidado, muitas vezes, da forma exagerada que a gente coloca. A gente está quase no fim, mas, deputado Padilha, o senhor que já comandou o Ministério da Saúde, o senhor acha que talvez por falta de pessoal ou a Anvisa pode estar demorando mais do que o ideal para dar respostas a essas questões? Eu quero, um dos motivos do projeto, a gente querer saber o que está acontecendo, porque se a gente pegar nesses meses, no início dos meses, se a gente pega janeiro e fevereiro, só os dias úteis foi um registro novo a cada 4 horas, então não tem demora nisso. Então eu quero saber se... O que me preocupa é os registros de produtos altamente tóxicos, né? E eu queria usar esse exemplo da penicilina, que eu acho que ela é boa, né? Quando só existia penicilina, a gente tinha poucos critérios de controle de risco de medicamentos. E a gente veio com o tempo só crescendo no controle do risco de medicamentos, exatamente para não liberar medicamentos nocivos. Isso não impediu que novos medicamentos fossem desenvolvidos, né? Surgissem mais opções. Então, a gente apertar o controle do risco não significa que vá reduzir opções, pelo contrário, vai forçar a indústria a pesquisar, a desenvolver novas opções, né? Exatamente como aconteceu com medicamentos, ou seja, vamos lembrar, por exemplo, da tragédia que foi a talidomida, por exemplo, que é uma distribuição disseminária de talidomida, não se sabia que causava malformações. É um tipo de medicamento que hoje não seria liberado para uso disseminado, por conta dos controles de risco que existem hoje. Então, eu defendo que os mesmos controles de risco, isso não significa tempo, burocracia, mas a qualidade do controle de risco, sejam aplicados para esses produtos que têm relação direta com toxicidade, com câncer, com doenças e que está contaminando a nossa alimentação. E que eu acho que é muito grave, eu aponto para isso também, que se o Brasil continuar com essa política, vai mais cedo ou mais tarde sofrer sanções comerciais contra isso. Então, a nossa agricultura, que é essa potência, né, que nos ajuda a ter uma balança comercial positiva, que é um potencial enorme do nosso país, poucos países do mundo, talvez nenhum tenha o que a gente tem de tecnologia, de recursos naturais, de área para cultivar, a gente pode começar a sofrer sanções comerciais por uma liberação exagerada de produtos extremamente tóxicos. Deputado, 1 minuto só para encerrar. O senhor concorda com essas afirmações? Olha, em parte, né? Eu penso que esse represamento, isso é uma angústia que o setor produtivo vive, esse represamento de produtos que venham a efetivamente poder ajudar a produzir. Vou dar aqui um exemplo, a ferrugem asiática, que ataca a lavoura de soja. Os fungicidas que nós temos hoje, eles são extremamente precários, e se nós não temos uma forma moderna de combater a ferrugem asiática, a nossa cultura da soja ela corre risco iminente no Brasil. A ferrugem asiática é um negócio de doido, né? Então, portanto, nós precisamos colocar a ciência, nós precisamos colocar a segurança, né? Nós precisamos ter essas análises de risco, mas precisamos de produto para zelar desse bem maior que é o setor agropecuário. Não estou falando por mim, produtor, estou falando pelo país. Eu estou falando pelo Brasil, estou falando por mais de 200 milhões de brasileiros, que esse setor agropecuário é extremamente importante. E esse debate está dentro dele. Deputados, acho que a gente pode continuar esse debate mais para frente, né? Porque, pelo jeito, não falta assunto. Obrigado, senhores deputados, pela participação dos senhores. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.